Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo explicando sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá bom? Então, primeiramente, eu quero falar e a gente rever aqui o que são grandezas. Grandezas aqui nós chamamos de grandeza tudo que pode ser medido ou contado, tá bom? Então vamos colocar alguns exemplos de grandezas. Por exemplo, tempo é uma grandeza, nós podemos medir o tempo com relógio, com cronômetro. Distância ou comprimentos em gerais, como altura, largura, uma distância entre duas cidades, que pode ser medido aí, dependendo do tamanho, com uma trena, com algum instrumento de medida apropriado, como uma régua, se for um comprimento pequeno. Temperatura, que é medido com termômetro. Área, que é feita uma medição de uma forma um pouco diferente, tá? Não é tão comum medir área, mas ela é uma medida também, tá bom? Medida da superfície. Volume, que é a medida da capacidade de um objeto, o quanto eu consigo colocar nesse objeto, por exemplo. Massa, tá bom? Que a gente costuma chamar de peso. E quantidade de pessoas e objetos, que não são medidas, mas são quantidades, a gente conta, tá bom? Esses daqui não têm unidade de medida, tá bom? Mas os outros todos têm uma ou mais unidades. E vamos ver aqui as unidades de medidas mais comuns para cada tipo de grandeza aqui. O tempo pode ser medido em segundos, minutos, hora, e aí também pode ser medido em dias, né? Depende da situação, meses, anos, e o tempo tem muitas medidas, tá bom? Distâncias e comprimentos também tem muitas medidas, muitas unidades. As mais comuns são o metro, o centímetro, por exemplo, o metro para medir o tamanho de um cômodo, por exemplo, da casa, o centímetro para medir folhas, coisas não muito grandes. Metros e centímetros muitas vezes são misturados para medir a altura de pessoas. E para medir grandes distâncias, por exemplo, entre duas cidades, nós usamos o quilômetro, tá bom? São as mais usuais. A temperatura tem como principal unidade o grau Celsius, mas não é a única, tá bom? Existe aí, especialmente nos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, o grau Fahrenheit, que é uma outra unidade de medida de temperatura. E também existe uma outra unidade de medida que é chamada de Kelvin, tá bom? As medidas diárias, as mais comuns são o metro quadrado e o centímetro quadrado. O metro quadrado é muito comum para a gente medir o tamanho de um terreno, o tamanho de uma casa. O volume, as unidades de capacidade, depende da situação. Se nós estamos falando volumes de líquidos, as mais comuns são o litro e o mililitro. E se for em outras situações, de outras coisas, uma caixa, também pode aparecer o famoso metro cúbico ou centímetros cúbicos, tá bom? De massa, temos aqui os mais comuns, o quilograma e o grama. Também vou colocar aqui o miligrama, tá bom? Que é um grama dividido em 1000 partes. Bem, o que acontece com grandezas? No nosso cotidiano, as grandezas elas se relacionam de diversas formas, tá bom? E uma dessas formas é através da proporcionalidade. Aliás, elas podem se relacionar com a proporcionalidade de diversas formas. Nós vamos falar das duas principais aqui, tá bom? Então, como eu relaciono duas grandezas por meio da proporcionalidade? Duas grandezas se relacionam por meio da proporcionalidade quando acontece uma dessas coisas, tá bom?
são as principais. Uma delas, o quociente entre as grandezas é constante. Então vamos pensar aqui. Inicialmente, vamos lembrar aqui o que significa a palavra quociente aqui na matemática. O quociente é o resultado de uma divisão. E se eu quero que o quociente seja constante, constante é aquilo que não muda. Constante é que vai ser igual. Então eu quero que, numa situação que as grandezas se relacionam por meio da proporcionalidade, uma delas é que o resultado da divisão entre as duas grandezas tem sempre o mesmo resultado. E neste caso, nós chamamos as grandezas de diretamente proporcionais, tá bom? Então serão grandezas diretamente proporcionais. Esse é um dos tipos importantes, talvez o mais importante. Outra forma das grandezas se relacionarem aqui, por meio da proporcionalidade, é quando o produto entre as grandezas é constante. Bem, no caso aqui, produto para a matemática tem o seguinte significado, que é o resultado de uma operação. E no caso do produto, é o resultado da multiplicação. Então, se eu estou pensando num produto constante, quer dizer que o resultado da multiplicação entre os valores das duas grandezas vai ser sempre igual, tá bom? E este daqui é um caso em que nós falamos que as grandezas são ditas inversamente proporcionais, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. Então, digamos que esses são os dois tipos mais importantes de relação entre grandezas, tá bom? O que acontece? Situações que envolvem grandezas diretamente proporcionais são mais comuns e são mais fáceis de identificar do que as situações que envolvem grandezas inversamente. Vamos ver alguns exemplos aqui e como eu vou conseguir identificar qual relação que é, tá bom? Quando as grandezas estão relacionadas por meio da proporcionalidade e qual é a relação, tá bom? E quando eu penso em se relacionar, quer dizer o seguinte: quando uma grandeza varia, muda de valor, a outra grandeza também muda em conjunto, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos disso. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o seguinte: uma gráfica possui uma impressora que imprime uma grande quantidade de páginas. A tabela a seguir mostra a quantidade de páginas que são impressas em diversos intervalos de tempo. Então, tenho na primeira coluna quantidade de páginas impressas e na segunda coluna o tempo que a impressora leva para imprimir essa quantidade de páginas, tá bom? Em minutos. E a pergunta é: complete a tabela e responda. Quanto tempo levará para imprimir 1.800 páginas? Bem, para isso, eu vou perguntar o seguinte: será que essas duas grandezas, quantidade de páginas e tempo, elas estão relacionadas por meio da proporcionalidade? E se estão, por qual será? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos investigar qual o resultado do quociente entre as duas grandezas, quantidade de páginas impressas e tempo, e qual o produto, ok? Para ver se algum deles resulta no mesmo valor para cada linha. Então vamos completar aqui uma tabela, aumentar a tabela mostrando
o resultado do quociente dos números da primeira linha e o resultado do produto dos números da primeira linha e da segunda. Começando aqui com a primeira, vou fazer 200 dividido por 4 dá 50. E 200 vezes 4 dá 800. Vou fazer agora o seguinte, o quociente dos números da segunda linha e o produto dos números da segunda linha. Começando aqui por 300 dividido por 6, dá 50. Opa, deu igual aqui. Já 300 vezes 6 dá 1.800. Opa, esse daqui deu diferente. Então, o que acontece? Quando o quociente tem o mesmo valor, é constante, essas duas grandezas são aquelas que nós chamamos de diretamente proporcionais. Em situações de grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? O quociente, o resultado da divisão é constante. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu não sei quanto tempo a impressora leva para imprimir 500 páginas. Vou falar que ela leva um tempo X, tá bom? E eu também não sei quanto tempo a impressora leva para imprimir 1000 páginas. Então aqui eu vou falar que a impressora leva um tempo Y. O que nós temos que fazer? Montar essas divisões. 500 dividido por X. E também fazer aqui do lado 1000 dividido por Y. O que nós sabemos, se a grandeza é diretamente proporcional, os resultados dessas duas divisões têm que ser constante igual a 50. Então aqui vai dar 50 e 50. Bem, como eu posso resolver essa situação? Veja que isso daqui é uma equação, mas é uma equação um pouco diferente, em que a incógnita está no denominador da fração. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, já que eu estou dividindo o 500 por um número, eu vou fazer o seguinte, fazer o inverso da divisão, tá bom? Esse número que está aqui, usando lá a relação fundamental da divisão, que eu vou colocar no card aqui para vocês verem no canto, da relação, o que eu posso escrever aqui? Nessa divisão eu tenho dividendo, divisor e quociente. E não tem resto. Então aqui, o produto do divisor com quociente tem que ser igual ao dividendo. Agora ficou uma pequena equação do primeiro grau. E como eu posso resolver essa equação? Vou dividir aqui os dois lados, né, da igualdade por 50. Fazendo isso, elimino 50 da primeira parte, do primeiro lado da equação, vai sobrar apenas o x. E no segundo lado eu divido 500 por 50. Posso até facilitar cortando zero aqui, um zero do 500 e um zero do 50. Ficou 50 dividido por 5. E o resultado dessa divisão é 10. Quer dizer que o x vale 10. Para o segundo caso, o que nós temos? 1000 dividido por y dá 50. Dividendo, divisor quociente. Lá da relação fundamental da divisão, o divisor vezes o quociente tem que dar o dividendo. Mais uma vez, virou uma equação do primeiro grau. Divide aqui os dois lados da igualdade por 50. Assim, some os 50 do primeiro membro da igualdade, sobrando apenas o y. E no segundo membro, eu posso aqui cortar o zero, né? E fazer 100 dividido por 5, que resulta em 20. Então, quer dizer que o y é 20. Tá bom. E como eu vou resolver a última parte? Que é para descobrir quanto tempo, eu tenho que descobrir o tempo, para a impressora imprimir 1.800 páginas. Então veja que aqui, na fração que eu montei, o primeiro número
é a quantidade de páginas, tá bom? A quantidade de páginas. E o segundo número da fração é o tempo. E isso é uma constante igual a 50. Então, o que eu vou fazer aqui para encontrar o 1800? Uma forma é montar aqui a divisão da seguinte forma. A quantidade de páginas é 1800. O tempo eu não sei quem é, eu vou usar uma letra. E o resultado aqui dessa divisão tem que dar 50. Bem, vou resolver como eu fiz o outro aqui, tá bom? O dividendo é igual ao divisor vezes quociente. Ou o divisor vezes o quociente tem que dar o dividendo, que é 1800. Para resolver a equação aqui, eu vou dividir os dois membros da igualdade por 50, sendo que no primeiro sobra apenas o z, e no segundo membro, vou cortar o zero e vou dividir 180 por 5. Fazendo a divisão, eu vou encontrar que o z vale 36, tá bom? Então significa que a impressora irá levar 36 minutos para imprimir 1800 páginas, tá bom? Fato importante aqui é o seguinte: de uma linha para outra, o, o número de páginas está aumentando. E o tempo para fazer a impressão também está aumentando. Isso é uma característica muito comum das grandezas diretamente proporcionais. Conforme uma aumenta, a outra também aumenta. Ou se uma diminui, a outra também diminui. Então guarda isso que é importante. Em grandezas diretamente proporcionais, o comportamento quanto ao crescimento é igual para as duas grandezas. Se as duas, uma aumenta, a outra aumenta, as duas têm que aumentar. E se uma diminui, a outra também. As duas têm que diminuir, tá bom? Vamos ver aqui um outro exemplo. Exemplo número 2. Mariana adora ler. Ela está acostumada a ler o mesmo número de páginas por dia até terminar o livro. Ela montou uma tabela com o número de páginas lidas por dia e o tempo em dias que ela leva para terminar a leitura do livro. Então veja aqui, na primeira coluna, nós temos o número de páginas que Mariana lê por dia do livro, e na segunda coluna, o tempo que ela leva para terminar de ler o livro. Novamente, aqui nós temos a pergunta. Complete a tabela e responda quantos dias ela leva para ler o livro. Se ela ler 40 páginas por dia. Bom, então, mais uma vez, o que nós vamos tentar fazer aqui é o seguinte. Será que essas grandezas, número de páginas lidas e tempo, estão relacionadas por meio da proporcionalidade? E se estão, por qual tipo será? Bom, então vamos fazer o seguinte. Montar aqui a tabela e estender a nossa tabela para colocar o valor do quociente, o resultado da divisão entre as duas grandezas, e também o produto, o resultado da multiplicação. Ver se algum deles dá um valor constante, tá bom? Vamos ver aqui. Para o quociente aqui, a gente vai fazer a seguinte divisão. 10 dividido por 60, eu posso até pegar uma calculadora para fazer isso. O resultado vai ser o número decimal, 0,66, e o 6 se repete infinitamente, uma dízima periódica. Já o produto desses números, 10 vezes 6 dá 600, é o número inteiro. Para o segundo aqui, 12 dividido por 50, o resultado dessa divisão é 0,24. Em compensação, o produto, a multiplicação de 12 por 50 dá 600. Opa, dessa vez foi o produto que foi constante, o resultado da multiplicação é constante. Então, nós estamos numa situação em que as grandezas são inversamente proporcionais.
No caso das grandezas inversamente proporcionais, para descobrir aqui quanto tempo ela vai levar para ler o livro, o que vai ter que acontecer? Eu tenho que fazer 20 vezes algum número que eu não conheço, então eu vou falar que esse número é representado pela letra N, tá bom? Que 20 vezes N, já que é o produto constante, resulta em 600. E também vou fazer a mesma coisa para o próximo. 30 vezes um número que eu não conheço, vou usar aqui a letra P. 30 vezes P é constante igual a 600. E resolver essas duas pequenas equações, tá bom? No caso aqui da pergunta, e se ela ler 40 páginas por dia? Veja que 40 é o número de páginas. 40 tem que ser multiplicado por um número que eu não conheço. Então vou usar outra letra aqui. Usar a letra Q, tá bom? E o resultado da multiplicação, sendo que esse Q é o tempo em dias que a Mariana demora para ler o livro, o resultado do número de páginas que ela lê pelo tempo que ela demora tem que dar 600. E resolver essas três equaçõezinhas aqui, tá bom? Vou resolver do mesmo modo que eu fiz o outro. Vou dividir aqui os dois membros da igualdade pelo mesmo número, tá bom? No caso da primeira, vou dividir por 20 para eliminar o 20 do primeiro membro. E vou dividir por 20 o segundo membro também, tá bom? Fazendo aqui, o 20 cancela com 20 e vai sobrar apenas o n do primeiro membro. Já no segundo membro, eu posso cortar o zero para facilitar e dividir 60 por 2, que nesse caso dá 30. Então, se ela ler 20 páginas por dia, vai demorar 30 dias para ler um livro. No caso em que ela lê 30 páginas por dia, resolvendo essa equação, vou dividir os dois membros da igualdade por 30. Porque assim eu cancelo o 30 do primeiro membro, sobrando apenas o P no primeiro membro. E no segundo membro, vou cortar o zero para facilitar, ficou 60 dividido por 3, que resulta em 20. Então, ela vai levar 20 dias para ler o livro, se ela ler 30 páginas por dia. E na última, o que eu tenho? 40 vezes Q é igual a 600. Mais uma vez, eu vou dividir os dois lados da equação, agora por 40. Que assim eu elimino 40 do primeiro membro, sobrando apenas a letra Q, que é a quantidade de dias que ela leva para ler o livro, tá bom? E no segundo membro, corta o zero, ficou 60 dividido por 4. E o resultado dessa divisão é 15. Então, a Mariana vai levar 15 dias para ler o livro se ela ler 40 páginas por dia. Outro fato importante aqui é o seguinte: se nós olharmos a primeira coluna do número de páginas lidas por dia, o valor aumentou. Já na segunda coluna, o que aconteceu? Acontece que o valor está diminuindo. Então, essa é uma característica muito comum de grandezas inversamente proporcionais. O que acontece com esse tipo de situação com grandezas inversamente proporcionais? Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Fazem caminhos opostos em relação ao crescimento, tá bom? Então, essa é uma forma de pensar e identificar situações que têm grandezas que podem ser inversamente proporcionais, tá bom, gente? E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom? Como a gente pode reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Logo farei alguns exemplos com menos tabela, para a gente calcular aí grandezas
com menos dados, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima. Se cuidem, valeu!